Olá, estamos iniciando o tema 15, por isso essa aula tem este número, 15.1. É porque estamos aqui ministrando a primeira aula do tema 15, cujo título é O Problema do Movimento dos Projéteis e as Condições Iniciais. Em primeiro lugar, quem primeiro estudou de uma forma científica, com experimentos, com a descrição matemática, foi este senhor aqui, Galileu Galilei. E ele achava esse movimento muito simples, dentre os mais simples. E, de fato, assim o é. Galileu estudou, por exemplo, a queda livre, que é um exemplo de movimento dos projéteis. Projétil é a mesma coisa que um objeto qualquer, não? É uma questão de nome. Projétil é igual a um objeto como uma maçã, né, que se move. Se eu lançar um livro, o livro é o projétil. Não? É apenas uma questão de nomes, de linguagem. Né? E Galileu foi um grande estudioso do movimento dos projéteis. Ele entendeu praticamente tudo, que a trajetória é uma parábola, que o movimento se dá no plano, que eu posso decompor um movimento em um movimento vertical e outro horizontal. O movimento vertical é uniformemente variado e o movimento horizontal é um movimento uniforme. Isso tudo foi entendido por Galileu. A gente vai, na verdade, provar tudo isso. Não é? Agora, do que consiste este movimento dos projéteis? É que eu tenho uma boa figura, né? Você lança um projétil, uma bola. Né? Agora, essa aqui é uma bola de canhão. Mas uma bola que eu lançar é um projétil, a bola. Né? E no estudo do movimento, a gente tem que ser bem formal. Né? Ou seja, escolhemos um referencial para estudar o movimento. O referencial é assim, o eixo Y, ele é orientado para cima. O eixo X, ele é orientado sempre no sentido ou na direção tangencial à Terra. A gente coloca a origem do referencial em algum ponto localizado sobre a superfície terrestre. Em geral, colocamos a origem do referencial aqui, sobre a Terra. E o eixo Y é sempre vertical, perpendicular à superfície terrestre. O eixo X é tangente à superfície terrestre. Ele se localiza sobre a superfície terrestre. É isso que eu chamo de tangente, né? Está sobre a superfície terrestre. Então, esse é o problema. E qual é, de fato, o problema? É fazer previsões sobre Y como função do tempo, sobre X como função do tempo. É isso. Prever a posição a cada instante de tempo. A partir daí, a gente pode prever, né, a trajetória, por exemplo. Mas esse é o objeto. E aqui eu tenho uma pequena animação que eu gostaria que vocês vissem, né, onde a gente entende melhor o que está acontecendo. Aí está a animaçãozinha, vocês viram. O objeto se move até atingir o solo de novo. Vocês viram, e vamos ver de novo, né? A bala de canhão sobe até uma certa altura, a trajetória é uma parábola e depois ela atinge o solo.
Aqui eu tenho, então, algumas questões, né, que a gente quer resolver. A bola atinge uma altura máxima aqui, por exemplo, né? Qual é a altura máxima? Qual é o alcance do projétil? Quanto tempo ele fica no ar? Pode ser assim, isso. Qual é... Então, esse é o problema. Quanto tempo ele fica no ar? E também em que ponto lá na frente ele há de cair? E qual é a velocidade quando ele cai? São essas as questões que a gente quer responder, né? A solução depende, por exemplo, dessa grandeza aqui, olha, a altura, né? A coordenada y no instante de tempo t igual a 0 é igual a y0 ou igual à altura. Né? Então, as coisas dependem da altura, mas dependem também do vetor velocidade, né? A velocidade com que a bala sai, v, né? V. E aqui temos uma grandeza que a gente quer sempre chamar a atenção para ela, né? Que é o ângulo de tiro. O ângulo de tiro é o ângulo com que, por exemplo, a bala sai do canhão, né? Então, essa é a velocidade do projétil, V0, quando começa. É a velocidade quando começa. E essa velocidade forma um ângulo aqui, né? Esse ângulo é conhecido ângulo de tiro, θ. De forma que interessa para a gente as componentes, né, da velocidade, né, tanto a componente x quanto a componente y da velocidade. Então, essas são as condições ditas iniciais. É como o movimento começa. Ele começa com uma coordenada, digamos, se eu colocar o referencial neste ponto aqui, se o referencial estiver aqui, né? Então, ele começa com uma coordenada y, né? Veja, y igual a y0, que é esta coordenada aqui, que é a altura, e começa com uma coordenada x igual a x0. Essa coordenada x0 eu posso fazê-la igual a 0, né? Trazendo meu referencial para cá. Então, as condições iniciais são 4. A componente x do vetor velocidade, que eu vou indicar aqui por v0x. A componente y da velocidade, que eu vou indicar por v0y, que é a componente y da velocidade, v0y. Então, as duas componentes da velocidade, a posição quando o movimento se inicia, que em geral é uma altura, e essa coordenada x0 que eu posso fazer igual a 0, colocando o referencial aqui. Então, essas são as condições iniciais. Quais são? Resumindo, as condições iniciais são a posição da partícula ou do projétil, né, quando o movimento se inicia. E essa posição é dada pelas coordenadas x0, pela coordenada, olha só, y0, que é igual a h, y0 é igual a h. Então, aqui eu tenho a posição em t igual a 0. T igual a 0. Essas coordenadas me dão a posição em t igual a 0. E as componentes x da velocidade inicial, que chamamos de v0x, né, e v0y. Então, eu tenho aqui a velocidade no instante de tempo t igual a 0.
Então, eu preciso saber a posição em t igual a 0 e a velocidade, né, em t igual a 0. São as condições iniciais. Como o movimento se inicia? Qual é a posição da partícula? Qual é a velocidade dela quando o movimento se inicia? Esses dados são essenciais, como veremos a seguir.